Olá, gente boa, gente amiga, gente que assiste o programa Vida em Família. Aqui nós estamos, eu e aqui a minha neguinha, a Catarina, filmando a gente hoje. Nosso cinegrafista está de férias e a Catarina está se virando nos 30 aqui no nosso programa da TV Diocese, né? Ela filma, ela edita, ela varre, ela passa o pano e ela escreve lá na frente, faz tudo. A Catarina Lucinha aqui hoje nós vamos fazer um programa muito legal, muito bacana, minha filha. Nossa, Zé, assim, muito importante para todos nós, porque nós vamos estar falando de serviços, né, que acontecem em uma área, em uma paróquia, né, e nas comunidades. Isso para nós assim, é muito gratificante, porque as pessoas que estão aqui hoje, aqui junto com todos nós, são missionários que estão lá desenvolvendo um grande trabalho. Muito bem. Ô Catarina, dá uma filmada nessa bagaceira aqui, olha, miolo da melancia da paróquia Santo Inês está aqui presente. Que maravilha, Padre Valdênio, Roberto, Dione, quer mais o quê, gente? Vai acontecer a festa de Santo Inês, a grande Santo Inês ali na paróquia Santo Inês do bairro do Bosque. Minha filha, me presta o microfone. O Padre Valdênio disse, Martins, começa com o Roberto. Aqui, Roberto, pronto. Segura aí, Roberto. Roberto, rapaz, nós estamos aqui para divulgar nossa festa da nossa paróquia. Eu digo nossa, porque eu tive na Santa Inês Marra Lúcia, no tempo que o Padre Márcio Roberto era o primeiro padre, novinho, rapazinho novo, eu me lembro da tua mãe lá com ele lá, naquele tempo, ele bem, que ela era missionária lá junto com todo mundo lá, e ele era bem novinho e a gente não entendia nada que ele dizia, a gente não entendia nada, mas hoje o grande Padre Márcio está aí, lasca mesmo, e eu, agora é aqui, ó, o chefe. Padre Valdênio. Roberto, como é que está a paróquia Santo Inês? Primeiramente, Zé Martins, boa noite a Lúcia. Boa noite aos amigos do programa Vida em Família. Vida em Família. Boa noite também aos amigos da TV Diocese. É um prazer estar aqui para falar sobre essa festa de Santo Inês e, como você também acabou de falar um pouco da história da nossa paróquia. Certamente, o tempo do Padre Máximo na paróquia já remonta a alguns anos, né? Foi o último padre chamado estrangeiro na paróquia, logo depois foi os padres diocesanos, a partir do Padre Toninho, né? Padre Toninho, o primeiro padre diocesano, e na sequência, Padre Asfuri, Padre Manuel, hoje Padre Valdênio, e alguns outros que tiveram lá conosco. Muito bem. Ô Roberto, Santo Inês, cara, eu acho que aqui em Rio Branco, eu pergunto pro Roberto, que o Adione sabe das coisas também, mas o Padre Valdênio, mas o Roberto aqui, ele é ali do fuzuê da Santo Inês, ele é ali, cresceu ali dentro ali. O nome de Santo Inês, quem deu esse nome lá na paróquia? Como é que foi que surgiu ali? Pois é, José, tem uma curiosidade sobre esse nome. Santo Inês, naquele momento, causou uma estranheza não só no bairro, mas como em toda a prelazia na época, né? Porque é uma santa totalmente desconhecida do povo acriano, inclusive talvez até do Brasil, né? Mas, à medida que o tempo foi passando, a gente foi se aprofundando nos conhecimentos. A gente descobriu que foi uma santa que foi trazida pelos servos de Maria, que na época, né, responsável pela prelazia, e era um desejo do bispo da época, Dom Júlio Mattioli, dedicar uma igreja para esta santa, em devoção a esta santa, né? E naquele momento se criava a paróquia Santo Inês, a segunda paróquia a se criar em Rio Branco, e na ocasião ele ofereceu este nome. Demorou um pouco para cair no gosto popular, mas a gente sabe que ela também tem uma história muito forte, voltada, talvez não para a igreja do Acre, né, como São Sebastião, mas para a igreja, para os missionários que vieram fazer a igreja aqui no Acre, os servos de Maria. Ah, muito bem. Roberto falou a segunda paróquia e a primeira foi a Imaculada? A primeira paróquia foi a Catedral, né? Nossa Senhora de Nazaré. Daí já partiu para Santo Inês? Santo Inês e logo depois a reativação da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição era a primeira área de missão em Rio Branco. Mas a primeira paróquia a ser criada foi a Nossa Senhora de Nazaré, né, por conta da Catedral. Na sequência, uma paróquia foi criada para comemorar algumas datas comemorativas naquele momento. Inclusive, se envolve também a história do Frei André, o Vaticano II,
e há alguns anos, 50 anos, não acredito, 50 anos da missão em Rio Branco. Então, por isso que se criou aquela paróquia naquele momento, né? Quando se criou a paróquia, você deve lembrar disso, nós não tínhamos nem mesmo uma capela, né? Muito bem. Naquele momento, a capela que serviu como apoio foi uma capela que existia lá na antiga Santa Casa de Misericórdia do Acre. Isso, verdade. Muita gente já me contaram ali isso foi aí. realizadas as primeiras missas, né? Inclusive eu, quando fiz a minha primeira comunhão, eu fiz na nova igreja de Santo Inês, mas a preparação todinha foi com as freiras lá na Santa Casa, né? Santa Casa. E de lá a gente saía em procissão até a igreja para ser ungido naquele momento, né? Na primeira comunhão. Aí, bota lendo aí, gente. Ei, Dione, velho. Ei, Dione. Bota na Dione assim, bem bonitona, assim, tela cheia, Dione. Deixa a Dione bem bonitona na televisão aí, o Catarina. Dione, que parada. Tu sabia dessas histórias, Dione, que o Roberto estava contando aí? Mais ou menos. Eu me tornei paroquiana já bem depois, né? Porque ali era dividida, eu já moro ali perto, já no início do canal da maternidade, Sim, né? No Parque da Maternidade, ele tinha uma ponte, então dizia, antigamente existia essa ponte, dizia que da ponte para lá, não é? Era catedral, da ponte para cá, né? Era Santa Inês. E eu morava bem coladinho da ponte. Então, mas a catedral, minha mãe levava, meus pais me levavam para a catedral, né? E eu passei a frequentar a catedral. Então, por muito tempo, ainda na época de Dom Moacir, eu gostava muito das celebrações de Dom Moacir, de manhã, na missa das 6 horas. Então, eu ia muito na catedral. Então, já sou uma paroquiana, eu tenho de paróquia Santa Inês, mais ou menos, eu acho que uns 30 anos de Santa Inês, né? Mas antes era para lá. Catedral. Catedral. E o Roberto sabe, a história ambulante, Roberto é o arquivo da Santa Inês. É um arquivo, né, o Roberto, exatamente, né? tinha outro arquivo que é lembrado com saudade, que era o seu Procópio. Como o seu Procópio tinha histórias de Santa Inês, né? E graças a Deus que tem essas memórias vivas. Aí eu aproveito, na hora que tem assim eu aproveito. E vim para Santa Inês, atraída pelo antes do encontro de casais, eu já frequentava, né? Logo em seguida eu fui convidada para fazer o ECC. E daí me apaixonei pela paróquia, vida de comunidade. Nossa, fiquei encantada com a vida de comunidade. E de lá não saí mais. E amo a minha paróquia. Até hoje. Adoro. Johnny, aqui. Ei, gente, olha aqui, o Catarina, olha aqui. Deixa o Johnny, aqui, segura aqui. Ô, Johnny, o Catarina, bota o Valdênio assim, bem bonitão assim na tela. Capricha, cara. Capricha. Nosso pároco da paróquia Santa Inês. Tu estava vendo essas histórias? Tu sabia de tudo isso aí? Sim, alguma coisa sim. Eu queria só completar em relação à história, né, de Santa Inês. Sim, sim. Ela é do século I, né? Que já está no cano, né? No cano da missa. Ela, Santa Luzia e Águira, né? São as três. E já na Itália tem um grande santuário dedicado a Santa Inês, né? E muita devoção, né? Algumas pessoas, o Padre Toninho, quando esteve na Itália, né, visitou esse grande santuário. Por isso que os servos, quando a maioria italianos, né, trouxeram para cá, trouxeram essa devoção, né. Muita coisa conheço da história, né, outras não, né. Daquele livro de história do bispo, e depois o Roberto também tem um livro que falta ser publicado, fala também um pouco disso, dessa história, né. Portanto, Paróquia Santa Inês, meados dos anos 60, 68, né? 60, né? Então, tem uma história muito bonita, né? Já foi uma paróquia muito populosa, né? Toda aquela extensão ali Do bosque todo, né? Bosque, Bujari, até Porto Acre, Santa Cruz, que é hoje, né? Ali tudo era Santa Inês, né? Tudo era Santa Inês, né? Tudo era Santa Inês, né? Rapaz, era mesmo. Toda aquela região ali. Inclusive o aviário também, ó, São Sebastião. Aviário, São Sebastião Era Santa Inês. surgiu como uma comunidade da Santa Inês. Oxe, maravilha, que maravilha. E padre, nós temos 2 minutinhos, porque esse primeiro bloco, esse assunto que nós estamos falando aqui, é para dar uma enganada no pessoal, mas o assunto mesmo vai ser no segundo e terceiro bloco. E você lá na Santa Inês com esse povo aí, se encaixou direitinho com essa bagaceira toda? Rapaz, ele está conseguindo fazer algumas coisas. Tá bom, é um povo muito dedicado, né? Temos muitas boas lideranças, né? Que de fato
levanta o serviço e estamos aí mesmo dispostas a assumir a missão. Graças a Deus. Então, Você estava em isso- construção, padre, eu passei lá algumas vezes, principalmente no salão. Acabou já, fechou já. Está em fase de acabamento. Mas já a maioria... Mas colocou os vidros, tudo? sim, isso aí já está Beleza. concluído. Né? Falta o ar, alguma coisa assim, simples, né? Mas Ali vai ser o salãozão mesmo. Né? será o nosso salão paroquial. Graças a Deus. Mas eu digo assim, o referencial da Santa Inês são as lideranças que assumem o trabalho, né? Por isso que, às vezes, é uma paróquia que fica um pouquinho em evidência em alguns aspectos, né? Mas é fruto do trabalho, do esforço das equipes que estão lá, né? São É boa. Eu conheço o pessoal. É bom, pessoas pessoal. mesmo que Santo Inês. doam a vida né, nesse propósito do Evangelho. Aê, Catarina. Catarina, agora nós vamos dar uma folgadinha assim, bem ligeirinho, porque no segundo e terceiro bloco nós vamos falar da festa de Santo Inês. Vamos lá, então.